Oi, crianças! Como vocês estão? Aqui é a tia Ju e hoje eu trouxe a história para vocês de José. Quem quiser pode acompanhar aí de casa com o papai e com a mamãe na Bíblia. Essa história tá em Gênesis de 37 a 39 e ela é assim. Jacó, esse senhorzinho aqui, ele tinha 12 filhos. Aqui, ó, tem 12 bonequinhos. Mas ele amava mais o seu filho José. Pois José, ele era o filho tão desejado de Raquel, a mulher que ele tanto amou na vida. Essa preferência causava muita raiva em seus irmãos, que morriam de ciúmes. Olha a carinha deles. Eles tinham muitos ciúmes e inveja de José. Um certo dia, Jacó trouxe para José um presente. Esse presente era uma roupa colorida, conhecida como túnica. Os irmãos de José ficaram com inveja dele e odiaram mais ainda. Porém, tinha outro motivo que fazia eles odiar tanto José. O José tinha alguns sonhos e ele contava para o pai e para os irmãos. Esses sonhos estão escritos em Gênesis 37, 5 a 11. Um certo dia, José disse: ouçam o sonho que eu tive. Ó, o José vestido com um presente, com a túnica. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que José tinha dito. Alguns dias depois, José teve outro sonho. E ele chamou seus irmãos e o seu pai para contar. Esse sonho foi assim. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha aqui, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai de José o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os ciúmes dos seus irmãos aumentaram mais ainda. Um certo dia, os irmãos de José estavam no campo cuidando das ovelhinhas. Olha as ovelhinhas. Quando viram José chegando, eles estavam com um plano muito feio. Eles queriam matar José para acabar com todos os seus sonhos. Porém, um dos irmãos, o Rubem, disse o seguinte: seria errado matar o nosso irmão. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. No campo que eles estavam tinha um poço, sabe? Tipo poço de água. E eles queriam jogar o José lá. Porém, o que eles não sabiam era que Rubem planejava voltar para resgatá-lo. Então, eles arrancaram a roupa de José, aquela roupa colorida, para jogar ele no poço. Porém, no mesmo instante estava passando uma caravana que ia para o Egito. E quando eles avistaram essa caravana, eles pensaram melhor e decidiram vender José por 20 moedas de prata. Afinal, José era seu irmão, do mesmo sangue. Eles venderam José. Os irmãos de José mataram um bode e molharam a túnica
de José no sangue daquele bode. E ao voltar para casa, falaram para Jacó. Eles entregaram a túnica para Jacó e falaram que José estava morto. Pobre Jacó, quanta tristeza! Chorou muito por longos dias, pois ele pensava que o filho, a quem tanto amava, tinha morrido. Nada, nem ninguém o consolava. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, mas Deus estava com ele a todo momento. Ele foi vendido como escravo e foi comprado por Potifar. Potifar era um oficial da guarda do rei, o faraó, um homem muito importante, que ocupava uma alta posição social. Na Bíblia diz que José era um homem formoso, de bela aparência. Tudo o que ele fazia dava certo, pois Deus o abençoava. E Potifar rapidamente o promoveu à posição mais alta entre os seus empregos, a de mordomo. Potifar confiou a José a administração de toda a sua fortuna, e sua casa era abençoada por conta do amor de Deus para José, e também por sua fidelidade a ele. Atraída por José, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ela queria namorar José, porém, ele permaneceu fiel a Deus e não o desobedeceu. E também não queria trair a confiança de Potifar, pois ele era seu patrão. Porém, um certo dia, a esposa de Potifar beijou José à força e contou mentiras sobre ele. E vocês não sabem o que aconteceu com José. O Potifar acreditou na sua esposa e mandou prender José. José foi preso por conta de mentiras. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Esses empregados tinham um sonho. E Deus fez José entender e explicar cada sonho para eles. José estava certo. E o copeiro foi solto e o padeiro enforcado. 2 anos depois, o faraó, esse aqui é o faraó. O faraó teve 2 sonhos também. E esses sonhos eram perturbadores. O copeiro, lembra aquele que estava preso com José? O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó, que mandou chamar José e contou a ele os seus sonhos. O sonho do faraó era assim. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. O faraó tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois, brotaram outras 7 espigas, secas e queimadas. As espigas secas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. José respondeu que os 2 sonhos eram os mesmos e que Deus estava mostrando ao rei o que ele pretendia fazer. O que José disse para o rei foi mais ou menos assim: virão 7 anos em que irá ter muito alimento em todo o Egito. Depois virão mais 7 anos de fome. E essa será muito terrível. Ela será tão terrível que fará com que ninguém lembrasse do tempo em que houve muita comida. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que colocou ele como governador do Egito. Só o faraó era mais poderoso que José naquele momento. Ele colocou José para armazenar todo o alimento
que é o que Deus tinha falado para o José falar para o faraó. O José se tornou muito poderoso. Olha ele aqui, cuidando do alimento. Um certo dia, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Lembra que José tinha os sonhos e que nos sonhos dele, os irmãos se curvavam diante dele. E isso aconteceu. Quando ele viu que seus irmãos tinham mudado, José se apresentou. Eles ficaram apavorados. Então, José disse: "Vocês queriam me ferir, mas Deus mudou isso para o bem. Tragam toda a nossa família para o Egito, e aqui teremos muito alimento." E os irmãos de José fizeram isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, da história de José. E fiquem com Deus. Um beijo da tia Ju e espero que a gente se veja logo.